Olá, eu sou o Dr. Sandro Muniz, otorrinolaringologista, e hoje a gente vai gravar mais um vídeo para você. Esse é um vídeo que eu demorei um tempo para gravar, mas eu estava muito ansioso para gravar, porque é sobre um assunto que eu estou vendo muito, com muita frequência e que está de fato preocupando não só a mim, como a maioria dos médicos que lidam com antibiótico terapia, com bactérias, e que a gente está vendo muito hoje em dia, um problema muito sério até. Existem algumas sinusites, principalmente nessa época do ano, que elas estão ficando cada vez mais resistentes aos antibióticos tradicionais que a gente usa de praxe. O motivo principal disso, eu acredito, é que seja o uso indiscriminado de antibióticos em situações em que às vezes isso não é necessário. Então a gente vê muitas vezes as pessoas tomando antibióticos sem necessidade. O que acontece? Às vezes você acaba queimando esse antibiótico de uma certa maneira, ou seja, as bactérias acabam se tornando resistentes a esses antibióticos e a gente está falando não só de um indivíduo, mas de uma população, uma comunidade. Essas bactérias elas vão ser passadas por outras pessoas e às vezes são pessoas que não tem nada a ver com a história, que acabaram pegando por contato e etc. Mas essas bactérias acabam sendo cada vez mais resistentes. Então, o que está alarmando um pouco a gente, eu digo os médicos de uma maneira geral, é que os antibióticos que há pouco tempo atrás combatiam com uma certa facilidade, com uma certa agilidade as sinusites, eles estão passando a não ter mais o efeito que a gente tinha antigamente. Então você acaba tendo que ir numa escalada, numa evolução cada vez maior de potência, ao ponto em que a gente já está no nível de usar antibióticos injetáveis e a gente sabe que depois deles, lógico, ainda existem alternativas, mas daí é só sob internação hospitalar que você vai ter que fazer o tratamento. E eu não estou falando de adultos só, estou falando de crianças principalmente. E isso é uma coisa bastante preocupante, né? Principalmente para a gente que tem filhos, sobrinhos, e a gente sabe que situações em que as pessoas, tudo bem, hoje em dia é necessário você ter prescrição médica para comprar um antibiótico, mas a gente sabe que a gente está num país que as pessoas acabam dando um jeito e tal, e acabam conseguindo, e às vezes em situações, muitas vezes em situações em que isso não é necessário, o antibiótico não é necessário. Existe uma prescrição às vezes exagerada também de alguns colegas, às vezes em situações em que se sente às vezes até pressionado pelos pais da criança, por exemplo, ou pelo próprio paciente que exige o antibiótico e tal. Mas eu espero que os profissionais sejam conscientes e não cedam a pressões de pacientes, às vezes que estão querendo um remédio que não é o que ele precisa naquele momento. Senão a gente vai cair no erro de estar desenvolvendo superbactérias, que elas já estão sendo desenvolvidas, né, como vocês já devem ter ouvido falar. E isso sim é um problema sério, é um problema comunitário, é um problema mundial. Eu estou vindo lá de um curso agora que eu tive no meio do ano na Suíça, onde o controle de antibióticos é muito mais severo, muito mais bem feito até, do que aqui, principalmente mais do que em outros países, por exemplo, como é a Índia. Então o professor Thomas Linder, que estava lá, ele foi fazer umas palestras lá na Índia, e a equipe que estava com ele, depois quando eles voltaram, e lá na Índia, a gente já ouviu falar, eu não conheço o país, mas eu já ouvi falar que os antibióticos são usados assim de maneira muito mais livre do que é feito, por exemplo, na Suíça, comparando esses dois extremos, né? O Brasil talvez esteja no meio disso, mas entre esses dois extremos tem essa grande diferença. E as pessoas que estavam com ele depois vieram e fizeram uma cultura de pele das bactérias que elas haviam adquirido lá na Índia. E são bactérias extremamente resistentes aos antibióticos. Então, a gente que num mundo globalizado em que você viaja para cá, viaja para lá, as pessoas estão sempre mudando de um país para o outro, isso é extremamente preocupante, a nível mundial inclusive. Fico alerta, tanto para os pacientes quanto para os colegas, assim, de evitar o uso indiscriminado de antibióticos, usar quando realmente é necessário. E mesmo assim, eu posso dizer que eu uso muito antibiótico nas prescrições, eu acabo tendo que usar, mas o que eu faço é tentar usar qualquer outra medida que seja alternativa, se não houver realmente a necessidade do antibiótico, para que a gente não entre numa escalada cada vez a mais ascendente
de potência de antibióticos, para que a gente não chegue a um ponto em que antibiótico nenhum faça efeito, porque aí sim a gente vai ter um grande problema, e um problema de nível continental e até mundial. Então fico alerta para vocês. Eu vou falar um outro vídeo, o meu próximo vídeo é falando sobre quando usar um, quando usar outro. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que fique a informação para você, que você curta nosso canal para que a gente possa produzir outros vídeos como esse, que possa ser útil para você e para a comunidade. Um grande abraço e até mais.